Então, muito bom dia a todas e a todos. Vamos dar início à nossa reunião do Grupo de Trabalho de Reparação de Danos Emergentes de Acidentes de Trabalho dos Praticantes Esportivos Profissionais. Hoje a nossa audição é com a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, no âmbito da discussão na especialidade do Projeto de Lei 348, que aprova o regime específico relativo à reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho dos praticantes desportivos profissionais. E está connosco a doutora Conceição Aragão, da Unidade de Apoio ao Fundo de Acidentes de Trabalho, o doutor César Henriques, do Departamento de Análise de Riscos e Solvência, o doutor Diogo Seixas, do Departamento de Política Regulatória. Nós temos uma grelha de 10 minutos iniciais para a entidade visitante, 5 minutos para cada grupo parlamentar e depois, no final, 10 minutos para a intervenção final e para responder às perguntas das senhoras e dos senhores deputados da forma que entenderem. Só dar-vos nota que estamos aqui presentes nesta audição, eu, Helga Correia, como coordenadora da parte do grupo parlamentar do PST, e o deputado Hugo Maravilha, também do PST, do Partido Socialista, o deputado Francisco César. Depois temos, em representação do Chega, o deputado Jorge Galveias, que poderá, entretanto, se ausentar para outra reunião. Vamos ver se ainda consegue estar a tempo de questionar, se não, poderá depois acompanhar por videoconferência, e tem aqui o seu assessor, o Dr. Paulo Ralha, que ficará a acompanhar para qualquer eventualidade. Temos também do PCP o seu deputado Manuel Lofa, quem dou as boas-vindas a esta comissão, e depois da parte do Bloco de Esquerda, como estão muitas reuniões a decorrer ao mesmo tempo, não temos o deputado, mas temos a doutora Catarina Silva, que está a acompanhar, e da parte da Iniciativa Liberal, que será a deputada Carla Castro, também está noutra comissão, poderá a qualquer momento também vir aqui ao grupo de trabalho. De qualquer forma, sem mais delongas, daria à entidade os 10 minutos para a vossa intervenção inicial. Muito obrigada. Bom dia a todos. Excelentíssima Senhora Coordenadora do Grupo de Trabalho Reparação de Danos Emergentes de Acidentes de Trabalho dos Praticantes Desportivos Profissionais, constituído na esfera da Comissão de Trabalho, de Segurança Social e Inclusão, deputada Helga Correia. Excelentíssimas Senhoras e Senhores Deputados, minhas Senhoras e meus Senhores. Antes de mais, no quadro do exercício das suas funções de apoio técnico e consulta à Assembleia da República em matérias relativas ao setor de atividade sob supervisão, sublinha a disponibilidade da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões para prestar todos os esclarecimentos que lhe sejam pedidos. Conforme oportunamente transmitido a este grupo de trabalho, a ASF analisou o projeto de lei número 348 do Partido Socialista, que aprova o regime específico relativo à reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho dos praticantes desportivos profissionais e que será doravante referido como projeto de lei, indicou aspectos sujeitos a eventual ponderação pelo legislador. Em linha com a análise já realizada pela ASF, no âmbito da presente intervenção, serão elencadas matérias consideradas relevantes para o regime em discussão e para a configuração das soluções a adotar. Para facilitar a exposição e enquadramento, ao longo da presente intervenção, serão referidos os artigos do projeto de lei. De um ponto de vista técnico, tendo em conta o regime especial previsto no projeto de lei, afigura-se que o legislador poderá considerar rever algumas das soluções propostas em relação, designadamente, à incapacidade permanente parcial, incapacidade permanente absoluta, pensões por morte, remissão de pensões e revisão de incapacidade, como de seguida se indica. Assim, em primeiro lugar, o artigo 6º do projeto de lei prevê a reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho de praticante esportivo profissional, dos quais resulta uma incapacidade permanente parcial. Atendendo ao disposto número 1 do artigo 6º, propõe-se que seja analisado se as incapacidades que integram o limite de 5% aí previsto não afetam ou impedem o exercício da referida atividade e, consequentemente, se não carecem de tutela. Ainda por referência ao disposto no artigo 6º, assinala-se que, perante a alteração do cálculo da pensão condicionada à idade, 45 anos, e à incapacidade permanente parcial, doravante referida como IPP, igual ou superior a 10%, constante do respectivo número 3, se verifica uma potencial ausência de um regime que regule expressamente a situação das pensões referentes a incapacidades permanentes entre 5% e 10%, propondo-se que o legislador considere regular esta matéria. Por sua vez,
O artigo 7º do projeto de lei estabelece um regime especial aplicável à incapacidade permanente absoluta, tendo em conta o disposto no número 3 do referido artigo 7º, se a incapacidade permanente parcial subsistente for inferior a 5%, afigura-se que não são claros os efeitos na pensão do sinistrado, propondo-se que o legislador clarifique esta matéria. Tendo em conta o disposto no número 4 do artigo 7º do projeto de lei, reitera-se que a incapacidade permanente absoluta, doravante referida como IPA, é sempre igual a uma IPP de 100% e a uma incapacidade permanente absoluta para todo e qualquer trabalho. Como tal, nestes casos, o sinistrado encontra-se total e absolutamente incapacitado de exercer qualquer profissão, seja a habitual, onde ocorreu o acidente, seja qualquer outra. Assim, não existe qualquer IPP residual, propondo-se que não seja feita qualquer remissão para o número 3 do artigo 6º do projeto de lei. Sem prejuízo do exposto, sugere-se que o legislador pondere eliminar o número 4 do artigo 7º e inclua uma linha C no número 1 deste artigo 7º relativa à IPA ou à incapacidade permanente absoluta para todo e qualquer trabalho, que preveja a alteração dos limites máximos após o sinistrado completar 45 anos de idade. Como também já assinalado por esta autoridade, atendendo ao disposto em regime jurídico análogo, propõe-se que a importância a reverter para o Fundo de Acidentes de Trabalho, por inexistência de beneficiários com direito à pensão por morte do sinistrado, corresponda ao triplo do limite da retribuição anual do sinistrado, em função dos limites máximos estabelecidos nos números 1 a 3 do artigo 9º do projeto de lei, ou seja, em função da idade do sinistrado e não somente em função do limite estabelecido para a data em que o sinistrado completaria 45 anos de idade. O artigo 10º do projeto de lei prevê a alteração da base de cálculo da pensão devida a sinistrados ou beneficiários após os 45 anos de idade, passando a considerar-se a retribuição média mensal apurada à data da alteração da pensão, tendo por base a retribuição média nacional, publicada no Boletim Estatístico do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Neste quadro, observa-se uma potencial dificuldade prática na aplicação das normas que estabelecem tal recálculo. Com efeito, compulsados os citados boletins, verifica-se que a retribuição média nacional neles publicada corresponde ao valor apurado 3 anos antes. Assim, afigura-se que indexar o cálculo da pensão após os 45 anos à retribuição média nacional poderá apresentar dificuldades práticas relevantes, tendo em conta o hiato temporal na sua fixação e os efeitos ao nível da redução da pensão. Por outro lado, aproveitamos para colocar à consideração a ponderação das soluções relativas à remissão previstas no artigo 11º do projeto de lei. Tendo em conta os limites aplicáveis à remissão prevista no referido artigo, apenas é possível remir, total ou parcialmente, pensões de reduzido montante correspondentes a incapacidades inferiores a 30%. Situações estas que, até à eventual entrada em vigor do regime, são configuradas como obrigatoriamente remíveis. Por outro lado, não se fixam limites mínimos para a pensão sobrante que fica em pagamento no caso de remissões parciais, pelo que podem ficar em pagamento pensões de muito reduzido valor, originando encargos administrativos com a manutenção em pagamento destas pensões. Note-se ainda que o artigo 11º do projeto de lei estabelece critérios para efeitos de remissão total ou parcial da pensão distintos dos critérios do artigo 75 da Lei nº 98/2009. Assim, propõe-se que o legislador pondere se as soluções normativas adotadas conferem uma adequada proteção aos sinistrados e respondem aos fins pretendidos com o regime da remissão, tendo em conta, designadamente, a especialidade do regime relativo à reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho dos praticantes desportivos profissionais e considera eventualmente esclarecer na exposição de motivos ao preâmbulo os fundamentos subjacentes às diferenças descritas. Ainda relativamente à remissão de pensões, perante a aplicação subsidiária do regime de reparação de acidentes de trabalho aprovado pela Lei nº 98/2009, tendo em vista promover a segurança jurídica na aplicação do regime, propõe-se que o legislador pondere clarificar se as restantes disposições do referido artigo 75 se aplicam à remissão de pensões sujeitas ao disposto no artigo 11º do projeto de lei. Por outro lado, o grau de incapacidade resultante da aplicação da Tabela Nacional de Incapacidades
por acidente de trabalho e doenças profissionais corresponde ao grau de incapacidade previsto na tabela de comutação específica para a atividade de praticante desportivo profissional, anexa à Lei nº 27/2011 e que se mantém em vigor de acordo com o disposto no projeto de lei. Neste quadro, consideramos oportuno clarificar a aplicação da referida tabela nos intervalos decimais mediante a introdução de uma disposição que preveja que a comutação da IPP fixada em termos decimais seja encontrada entre o valor que excede a unidade determinada e a majoração do intervalo para a unidade seguinte. Atendendo agora ao momento da constituição de direito à reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho, propõe-se que o legislador considere prever expressamente que o regime, eventualmente aprovado pelo projeto de lei, só é aplicável aos acidentes que ocorram após a sua entrada em vigor. Sem prejuízo do exposto, destaca-se a importância do legislador ponderar se as soluções normativas adotadas conferem uma adequada proteção aos sinistrados num quadro de equilíbrio técnico e financeiro do exercício da atividade seguradora. Por último, reiteram-se as propostas de alteração de natureza formal constantes da nota da ASF remetida a este grupo de trabalho e, neste âmbito, propõe-se adicionalmente ao transmitido pela ASF que o legislador considere substituir o termo entidades seguradoras por empresas de seguros. A ASF está disponível para prestar todos os esclarecimentos que Vossas Excelências entendam relevantes e muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada e eu peço desculpa, eu penso que foi o Dr. César Henriques que falou, não, Dr. Diogo Seixas, pronto, só para ficar registado que não estava. Muito obrigada, eu ainda tinham algum tempo, não sei se mais algum elemento quer ou no final para as respostas. Muito bem, muito obrigada. Desde já, permitam-me, em nome de todos os grupos parlamentares, agradecer desde já a documentação que foi enviada e agora a exposição inicial, que são bastante importantes para esta discussão na especialidade e importantes também para aquilo que vai ser agora a intervenção das senhoras e senhores deputados, e passaria a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Francisco César. 5 minutos. Muito obrigada. 5 minutos. Vou tentar ser o mais rápido possível. A senhora Deputada Coordenadora, os senhores responsáveis pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundo de Pensões. Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez o vosso contributo. O vosso parecer é de longe o mais exaustivo que temos da Comissão e é aquele que nos permite aferir de um conjunto de questões, em primeiro lugar, algumas que nos passaram e que são manifestos erros nossos, nomeadamente quando referem a questão entre os 5% e os 10%. O valor que lá deveria estar era 5 também. E, portanto, há aqui um conjunto de contributos que nós iremos ter em conta, iremos, provavelmente, em sede de especialidade, proceder à devida discussão e, se possível, aprovação destas alterações. Outras há, em que há aqui alguma discordância. Uma tem a ver com os danos emergentes do trabalho, que tem a ver com o princípio de que todo o dano deve ter uma respectiva reparação. O Código Civil, por exemplo, é mais moderado neste sentido, sustenta a ideia de que o legislador ordinário dispõe de uma margem para não indemnizar todos os danos, mas apenas aqueles que considera relevantes. Portanto, há aqui um princípio que nos permite e que nos permitiu estabelecer, digamos, o valor a partir do qual nós achamos que deve haver uma reparação. Mas, mais do que isso, eu acho que o vosso parecer é bastante claro. Eu queria-vos fazer um conjunto de perguntas que estão relacionadas com a situação da lei atual. Como entidade de supervisão que são, nós tivemos aqui várias entidades, entre as quais a Federação Portuguesa de Futebol. E uma das primeiras questões que nos colocaram foi: não há praticamente concorrência nesta área. Nós temos uma empresa de seguros, tivemos uma empresa de seguros a segurar os atletas profissionais. Muito recentemente passamos a ter duas. Foi-nos entregue aqui um estudo em comissão feita pelas seguradoras, em que demonstram, ou tentam demonstrar, que essa atividade não é uma atividade rentável. Também ouvimos da parte da Federação Portuguesa de Futebol
em que os prémios que são pagos de seguros são altíssimos. Estão na ordem dos 20% de toda a massa salarial que tem, o que é claramente, entre 20% e 25%, salvo erro, corrijam-me se estiver enganado, que é claramente acima da média. Da média portuguesa, mas também da média da atividade. Se nós formos comparar com outros, fizemos direito comparado com outros países europeus, com as mesmas atividades, com campeonatos até muito mais competitivos que o nosso e com atletas cujo risco é muito maior, os prémios que pagam são bastante mais baixos. Eu também queria saber da vossa opinião em relação àquilo que nos foi dito, quer de um lado, quer do outro, é que há abusos. Em alguns casos, abusos da parte de determinados jogadores e de escritórios de advogados que utilizam a lei atual para obter reparações, digamos, com um valor muito acima daquilo que seria normal, por lesões que não têm impacto, muitas vezes quer na atividade, quer no trabalho habitual, quer propriamente depois, subsequentemente, na vida dos atletas, mas como também ouvimos do outro lado em que há abusos das próprias companhias de seguros. Portanto, a ideia é perceber, porque há aqui uma motivação que nos levou à elaboração desta proposta, que naturalmente carece de trabalho bastante apurado. Tem a ver com nós já tivemos a situação de uma lei que levou a que houvesse um conjunto de abusos, isso foi reconhecido por várias partes. Houve uma segunda alteração, por sua vez, não resolveu concretamente aquilo que era para nós importante, e, portanto, queria tentar perceber concretamente qual é a vossa opinião. Foi também colocado aqui, pelo Sindicato dos Jogadores, algo que tem a ver com as tabelas de incapacidade. A maior parte dos países tem o valor a partir do qual há a reparação dos danos. Nós estivemos a ver, está na ordem dos 20%, 30%, Espanha, França, Portugal, nós optamos por colocar nos 5%. Foi colocado aqui pelo Presidente da Assembleia Geral do Sindicato dos Jogadores, que não era possível comparar as incapacidades que existem em Portugal e que existem nos restantes países, porque em Portugal, por exemplo, uma lesão no joelho é automaticamente, geralmente permite uma incapacidade permanente parcial na ordem dos 4,5%, enquanto que, por exemplo, na França ou na Itália, a IPP que lhes é dada é sempre superior a 20% ou a 30%. Queria saber se têm opinião formada sobre este assunto, se analisaram isto, para que nós possamos perceber o que é comparável em relação a outros países. Porque nós olhamos para a nossa legislação e aquilo que verificamos nós estamos muito abaixo daquilo que são o valor a partir do qual há a reparação dos atletas. E nós queríamos perceber porque é que isto acontece e quais são as diferenças que nós devemos ter em atenção para tentar para perceber se efetivamente nós deveríamos utilizar os valores que eles utilizam ou o valor que aqui apresentamos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Francisco César. Dava a palavra agora ao Deputado Hugo Maravilha, do PSD. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada, Coordenadora, aos meus colegas aqui presentes e aos assessores, e um cumprimento especial, obviamente, à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, Conceição Aragão, César Henriques e Diogo Seixas. No fundo, e aqui nesta parte corroborar o que disse o meu colega Francisco César, este efetivamente é de longe o parecer, eu até diria, mais técnico que temos, com mais conteúdo, com mais contributos, e eu acho que em nome do Grupo de Trabalho devemos agradecer esse contributo, que eu acho que vai ser muito útil em determinadas matérias. Já quanto ao resto, obviamente isso é uma discussão
digamos, político-partidária, se o dano deve ser reparado na totalidade ou não. O colega diz que entende que nem todo o dano deve ser reparado, provavelmente o PSD já estou a adiantar, pelo menos na minha perspectiva, acho que sim, mas isso é uma discussão que será feita mais adiante. Em concreto, e eu li e ouvi atentamente a exposição do Dr. Diogo Seixas, e as minhas questões são semelhantes, digamos, à do meu colega, mas de uma forma aqui um bocadinho diferente. E a primeira que queria ver esclarecida seria esta. É saber em que medida é que esta alteração que se está aqui a propor, esta alteração legislativa, em que medida é que pode reduzir o prémio a pagar pelo seguro. Portanto, aqui a grande questão da parte dos clubes é o que efetivamente se paga de prémio, que corresponde a 20%, pelo menos os dados que temos, a 20% da massa salarial, portanto é um valor enorme que os clubes pagam. E o que se tenta perceber aqui é se com esta alteração, da maneira que ela está, não da maneira que ela vai terminar, mas da maneira que foi proposta pelo Partido Socialista, até que ponto alterará em muito esse valor que é pago pelos clubes, se conseguirem, obviamente, ter uma ideia disso. A segunda questão tem precisamente a ver com a tabela das incapacidades. Também falou aqui o Presidente do Sindicato, também falou o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, que era necessário, ou que seria importante, alterar esta tabela das capacidades, que é uma tabela já antiga, que daria, creio que foi dito pelo Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, que daria algum trabalho técnico, e eu adiantaria mais, seria necessário alterar esta tabela, que é comum, digamos, a todos os desportos, ou a todos os praticantes desportivos, ou seria necessário criar aqui 2 ou 3 tabelas consoante a atividade desportiva. Dou-lhe a título de exemplo, uma lesão num dedo será diferente, a avaliação corporal ou o dano corporal será diferente para um jogador de futebol do que para um jogador de handball. E, portanto, não podemos ter uma tabela, isto na minha perspectiva, não podemos ter uma tabela para as incapacidades que seja comum ao futebol e ao handball, porque podemos ter ali lesões que para o futebol são relevantes ou mais relevantes e para o handball não. Portanto, a pergunta seria, é necessário alterar a tabela das incapacidades ou será necessário criar 1, 2 ou 3 tabelas em função da atividade esportiva que é desempenhada pelos praticantes? E por fim, de certa forma, também perguntar se tem havido abuso aqui de parte dos escritórios de advogados ou dos jogadores no sentido de receber indemnizações de trabalho, embora eu aqui não corroboro muito o que diz o meu colega, porque obviamente que esta análise ao dano é feito, segundo sei, e até por experiência própria, por médicos indicados pelas seguradoras, médicos indicados à partida pelo Instituto de Medicina Legal ou até pelo próprio jogador. Portanto, há um grupo de médicos e dizer que haveria aqui abuso dos jogadores ou da sociedade de advogados seria também pôr em causa os relatórios médicos e aquilo que os médicos avaliam e no fundo também perguntar se efetivamente tem essa percepção ou não. Para já seria só isso, Sr. Coordenador. Muito obrigada, Sr. Deputado Hugo Maravilha. Daria então a palavra ao Deputado do Partido Comunista Português, ao Sr. Deputado Manuel Loff, por 5 minutos. Muito obrigado. Eu tenho uma evidente falta de voz neste momento, habitualmente não é assim, e inauguro os meus trabalhos parlamentares justamente com uma situação desta natureza, mas estão seguramente a ouvir-me, não é? Começo por saudar, evidentemente, todas as senhoras e senhores deputados e, muito particularmente, a delegação, que chamamos dos representantes da Autoridade de Supervisão. E evidentemente, junto-me ao elogio quanto ao caráter... Bom, o documento que nos enviaram é, evidentemente, um documento necessariamente técnico e seguramente é útil para toda a discussão que aqui vai ser feita. Eu gostava de começar por recordar justamente o que diz a Constituição, a linha F do número 1 do artigo 59, que seguramente bem conhecem, relativamente e passo a citar, assistência e justa reparação quando vítimas de acidente de trabalho ou de doença profissional. Quando estão em causa vítimas de acidente de trabalho e de doença profissional. E esse é um direito de todos os trabalhadores e, evidentemente, de todos os desportistas que tenham um contrato regular.
E isto, para nós, deve ser a premissa inicial na discussão desta matéria. A sinistralidade laboral, pelos seus impactos e consequências humanas e sociais, é uma realidade com a qual não podemos conviver passivamente, e, em princípio, enquanto sociedade, não o fazemos, porquanto, não raras vezes, o acidente de trabalho é um fator de destruição da vida profissional e familiar dos sinistrados, em especial quando ele resulta numa incapacidade parcial, e aqui estivemos a falar dela também, ou total para o trabalho e situações de deficiência recuperável de grau elevado. O caso do desporto, os dos esportistas profissionais, não é diferente do que se passa com os demais trabalhadores. E a primeira das questões, e é mencionada claramente no vosso relatório, no vosso parecer, a primeira das questões que nós gostaríamos de colocar é se consideram ou não que a exclusão de reparação de lesões abaixo dos 5%, tal como está previsto no projeto de lei, é inconstitucional. Nós consideramos que o é, mas gostávamos de ouvir a autoridade de supervisão nesse sentido. Considerando as diferenças entre este regime e os outros regimes de reparação de danos emergentes de acidentes de trabalho, considera a autoridade, consideram os senhores e as senhoras, que este regime introduz uma desigualdade na reparação de danos entre estes e outros trabalhadores? Por exemplo, já falámos aqui dos 5% e os senhores também mencionaram, e estamos de acordo, o problema da redução da pensão a partir dos 45 anos ou o previsto no artigo 12º do projeto sobre remissão de pensões. Em nossa opinião, uma das premissas, não é em nossa opinião, é assim mesmo, uma das premissas do projeto do Partido Socialista é que os salários dos praticantes são excepcionalmente elevados, designadamente naquilo que, não sei se é o elefante que está na sala, mas é permanentemente o exemplo que é dado, que é a prática e que é o futebol. Não é? Ainda que, evidentemente, bom, primeiro, fora do futebol não é nada disto, em segundo lugar, não ignorando nós e não ignorando o PCP o negócio do futebol e dos valores que alguns dos jogadores, por exemplo, dos primeiros 5 clubes da Primeira Liga oferem, sabemos, contudo, que a própria Federação Portuguesa de Futebol referiu que apenas 5 a 10% dos praticantes têm salários acima da média. E se formos ver os salários dos outros 90%, e apenas no futebol, esses salários são francamente muito inferiores. Ora, e eles abrangem, por exemplo, na chamada Liga SAPSEG 2, o equivalente a 1,75 salários mínimos nacionais, salários mínimos, o equivalente a 1.330 euros, ou, por exemplo, na Liga 3, 1.140 euros, que corresponde mais ou menos a 50% de contratos de trabalho no plantel. Por exemplo, nas outras competições, masculinas e femininas, em média, falamos de qualquer coisa em torno do salário mínimo nacional, 760 euros, e não mais do que isto. E, portanto, nos parece que esta premissa é claramente errada. E que não deve ser considerada, sobretudo, quer dizer, não deve pressionar o legislador no sentido de legislar numa presunção de que estamos a legislar especificamente para 10% dos desportistas contratados por clubes de futebol. Ora, nós entendemos que estes 90% de profissionais, de praticantes esportivos que são profissionais, são os verdadeiramente prejudicados pelas alterações propostas neste projeto de lei do Partido Socialista. E falamos apenas dos 90% do futebol porque ainda haverá outros prejudicados, evidentemente os que são praticantes profissionais de outras modalidades. E fundamentalmente eram estas questões que gostaríamos de vos colocar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Manuel Lofe. Eu daria agora a palavra à entidade para responder por 10 minutos. Não sei se começará o Dr. Diogo Seixas. Muito bem. Daria então a palavra ao Sr. Dr. Diogo Seixas. Muito obrigado, senhores deputados, senhora coordenadora. Eu vou, ouvindo as vossas perguntas, eu vou organizar as respostas atendendo por matérias que suscitaram e, oportunamente, passarei a palavra aos meus colegas. E, sendo a questão uma questão central a qualquer diploma, a questão da constitucionalidade, permitam-me começar por aí e depois ir às outras questões mais estritamente técnicas e, portanto, como o senhor deputado Manuel bem referiu, a ASF, no seu parecer, por um lado, estritamente técnico-jurídico, e não, se quisermos, uma apreciação empírico-quantitativa, portanto, é o enquadramento
do parecer que é submetido a este grupo de trabalho, de facto, olhando para o diploma e, sobretudo, olhando em comparação com regimes jurídicos análogos, especiais face ao regime jurídico da reparação, suscita, de facto, que poderá potencialmente suscitar-se ou levantar-se essa questão de constitucionalidade. Portanto, e refere-se o princípio da igualdade e o princípio da justa reparação previstos na Constituição. Naturalmente, que a apreciação abstrata ou concreta da constitucionalidade tem sede própria. O KSF propõe é que, naturalmente, como é subjacente a qualquer diploma, que o legislador faça essa ponderação e propõe-se que essa ponderação tenha em conta a matéria jurídica e legal suscitada no diploma, que é a proposta ou a solução constante deste projeto de lei face às outras propostas. E, portanto, reiteramos, no fundo, esta ponderação que se encontra no parecer, mas naturalmente relegamos à apreciação concreta da constitucionalidade e esse juízo para a sua sede própria e, portanto, reitero, permitam que naquilo que é suscitado no enquadramento legal seja, como, aliás, em qualquer diploma, o é tomado em consideração. Permitam-me agora responder à questão relativa ao enquadramento, agora mais, antes de entrarmos nas questões técnico-jurídicas propriamente ditas, aquelas que estão subjacentes ao parecer, as questões colocadas relativamente ao prémio do seguro. E, portanto, no fundo, o impacto das soluções legislativas aqui consagradas no que é o negócio, digamos assim, ou na atividade seguradora, em particular no prémio que é cobrado aos clubes. Neste quadro, não se dispõe, o parecer refere isso, que dados quantitativos nesta fase, portanto, os pressupostos subjacentes ao parecer que nos permitam aferir com certeza qual é que seria o impacto e, portanto, a ASF não se pronuncia em concreto sobre essa matéria. Podemos, naturalmente, afirmar que, de um ponto de vista conceptual, diminuição do risco coberto, aumentar o risco coberto, tem reflexos no prémio que é cobrado. Portanto, de um ponto de vista meramente conceptual e teórico e, digamos, abstrato, porque não dispomos, para este caso em concreto, com as soluções normativas aqui propostas, a analisar, e não foi feita essa análise, dos efeitos no prémio, o que podemos é reiterar o princípio e reiterar também aquilo que consta do parecer, que é convidar o legislador a ponderar este equilíbrio. Por um lado, a tutela das situações de incapacidade decorrente dos danos emergentes de acidentes no âmbito da atividade dos esportistas profissionais e, por outro, como decorre, aliás, dos princípios do regime jurídico da atividade seguradora, o exercício da atividade seguradora em condições técnicas ou financeiras viáveis, atendendo, claro, ao que está nesse regime. E, portanto, esse equilíbrio, sem prejuízo das questões técnico-jurídicas que nós assinalamos, e naturalmente que vive deste enquadramento prudencial que eu referi e dos acidentes de trabalho, tem naturalmente de ser considerado. Uma última nota, antes de passar a palavra aos meus colegas, reiterando que o parecer a apreciação técnica que é feita por esta autoridade não é de direito comparado. Portanto, nós cingimos-nos estritamente aos regimes jurídicos em vigor no ordenamento jurídico português. E, portanto, a questão comparativa, não só do ponto de vista técnico, mas também valorativa, e, portanto, as ponderações por parte do legislador em regimes jurídicos congêneres não foram tomadas em consideração, mas, e, portanto, os pressupostos subjacentes a essa comparação e ao valor analítico que essa comparação dispõe para a apreciação das soluções aqui a consagrar, carecem de análise anterior, tendo em conta o objeto estrito do parecer da autoridade.
E agora passaria a palavra à doutora Conceição. Então, dou a palavra à doutora Conceição Aragão, também para dar continuidade. Muito obrigada. Muito obrigada e, mais uma vez, boa tarde a todos os senhores deputados aqui presentes. Ora bem, começando pela incapacidade dos 5% que está aqui em cima da mesa. A ressalva, o que nós podemos dizer é que esta vai ser, se for para a frente, a única atividade que vai ter uma incapacidade, que vai ter uma limitação na incapacidade do dano reparável. Todo o regime geral não tem qualquer limitação. As disposições que existem já para atividades fora do regime geral, portanto, atividades em concreto, seja os trabalhadores independentes, seja os próprios bailarinos, não têm qualquer limitação de incapacidade. Portanto, a ser assim, ficamos aqui só com uma única atividade profissional que fica sujeito a esta ausência de reparação do dano abaixo dos 5%. No que respeita às consequências que poderão ter a nível da Constituição, pronto, isto tem sede própria, depois será avaliado. Relativamente à tabela de incapacidades, a lei prevê que o dano é reparável de acordo, o dano da atividade dos desportistas é reparado de acordo com a Tabela Nacional de Incapacidades, aquela que é comum a todas as pessoas, independentemente da sua atividade. Faz depois uma comutação para uma tabela própria, ou seja, diz que a partir de uma determinada incapacidade, o que qualquer um de nós, se porventura se magoar e tiver um acidente de trabalho, tem uma determinada incapacidade, mas se for um desportista profissional, essa incapacidade vai corresponder a X, de acordo com essa tabela de comutação. Portanto, eu creio que o que estava aqui a ser colocado era se deveria haver uma tabela de conotação específica para cada uma das atividades. O que se pretende na reparação dos danos emergentes do acidente de trabalho é que essa reparação seja o mais justa possível, até nos termos da própria Constituição, e que seja o mais coincidente com a atividade, a perda de rendimento daquela pessoa, daquele sinistrado. Sim, seria, se calhar, útil, pelo menos, rever esta tabela de comutação. A própria tabela de comutação tem erros técnicos, erros de escrita, por assim dizer, eventualmente, e tem aquela lacuna que não está dos intervalos entre as percentagens de incapacidade. E eventualmente, numa revisão desta tabela de comutação, poderá estar mais adaptado às próprias atividades dos sinistrados. Mas eles vão ser sempre avaliados de acordo com a Tabela Nacional de Incapacidades, aquela que é comum para toda a gente. Faz-se depois a ponte para uma especificação da própria atividade que está em causa. E aí penso que sim, que essa especificação já é, em particular, para o tipo de acidente e o tipo de lesão e o que, numa perspectiva futura, aquele sinistrado possa esperar e possa perder a título de ganho. Relativamente à concorrência ou à inexistência de concorrência, do ponto de vista da ASF, nós não temos essa perspectiva de existir só uma ou duas. Todas as seguradoras que estejam autorizadas a explorar o ramo de acidentes de trabalho em Portugal podem fazer o seguro de acidentes de trabalho. Internamente, tecnicamente, elas podem entender que não é viável, não é rentável, os danos são eventualmente grandes quando acontecem, mas isso é uma avaliação delas próprias, seguradoras. O que lhe posso dizer é que os acidentes de trabalho têm um regime próprio e é um seguro obrigatório. E se há alguma entidade empregadora que não consegue subscrever o contrato de seguro, pode recorrer à ASF, mediante 3 declarações de recusa, e requerer à ASF a colocação desse risco numa empresa de seguros.
E aí a seguradora vai ter que aceitar obrigatoriamente. Isso não tem acontecido, portanto, não tem chegado à ASF situações de recusas, portanto, de pedidos de colocação do risco de acidentes de trabalho de desportistas profissionais por recusa de empresas de seguros. O que me parece que as entidades empregadoras estarão a colocar o risco, todas elas, nas empresas. Mas acredito, tal qual como outras atividades, que nem todas se queiram e nem todas subscrevam os riscos todos na sua plenitude. Ficou aqui mais para dizer. Aqui, no que respeita à desigualdade de reparação entre sinistrados, que foi a questão que colocou ali o Sr. Deputado. Numa análise que eu fiz aqui deste novo projeto de lei, existem várias limitações colocadas nesta lei. A primeira das quais, logo na incapacidade, portanto, vai limitar a reparação pela incapacidade, superior a 5%, vai limitar, e que já limita atualmente, pelo valor da pensão, e vai dizer que aquele sinistrado tem direito a uma pensão que no seu limite máximo não pode ser 14 vezes X% da retribuição mínima mensal, mas vai incluir agora uma terceira limitação, que é a do cálculo da pensão. E nas idades mais avançadas, acima dos 45 anos, vai dizer que, bom, não vai ser a pensão que vai ter um limite máximo, mas o cálculo, a base de cálculo da pensão vai ter um limite máximo. A base de cálculo, ou seja, a retribuição. Vamos ignorar a retribuição que o sinistrado recebia quando teve o acidente, que é o momento que marca a reparação. Vamos ignorar, vamos esquecer o valor que ele recebia e vamos arranjar uma retribuição para ele, para calcular então o valor da pensão. Portanto, vai ter ao longo da vida do sinistrado estas limitações. Logo à partida pela incapacidade, depois pelo limite da pensão que já existe, é o que está em vigor, não pode ter, pode ganhar, o que ganhar não pode ter uma pensão acima de um determinado valor e a partir de uma determinada idade vai-lhe dizer não, seja por morte, seja em vida, sinistrado de vida, ele vai ter uma diminuição da pensão, mas pelo recálculo da mesma, tomando em consideração a retribuição, que vai ser a retribuição que depois vai estar indexada àquela retribuição média mensal. Portanto, estas limitações, o que é que vai fazer? Vai fazer com que, ao longo da vida da pensão do sinistrado, ela vá diminuindo. Isto vai nos levar a quê? Há uma pergunta que foi feita, se, como é que vai, na medida é que pode reduzir ou não os prémios de seguro. Com estas limitações, ou seja, com estas diminuições e limitações desta lei, a seguradora vai diminuindo a sua responsabilidade. Porque ela tem uma responsabilidade com uma pensão de X até aos 35 anos, entre os 35 e os 45 de outra, e a partir dos 45 de outra. Ela vai ter que calcular, fazer esse cálculo. E, naturalmente, ela diminuindo, a sua responsabilidade também vai diminuir. Se isto se poderá refletir no prémio de seguros, creio que é legítimo, se calhar, pensar nisso. Estamos aqui num plano teórico, não é? Não nos cabe a nós exatamente definir esses termos, mas num plano abstrato e olhando para a lei como ela está, de diminuição da responsabilidade ao longo dos anos, eu acho que naturalmente também se deverá refletir também nessa diminuição dos prémios de seguro. Não, para mim não tenho aqui mais nenhuma questão que... Não sei se o colega... Ai, perdão. E eu penso que foi feita por mim aqui, pelo colega do PSD. Se não consideram que um prémio de seguro na ordem dos 20% é um prémio que está claramente acima de todos os outros prémios de seguro de outras atividades. Portanto, foi essa a pergunta que eu vos fiz.
Eu não sei se o colega tem conhecimento da parte da tarifação. Daria então a palavra ao Dr. César Henriques para responder. Muito obrigada. Assim, naturalmente, o prémio de seguro, a determinação do prémio de seguro tem sempre por base o risco que é assumido pela seguradora. Portanto, naturalmente, haverá sempre a valorização por parte da seguradora de qual é que é a probabilidade da ocorrência do sinistro e, nesse caso, qual é que será o montante de indemnização da pensão a pagar. Portanto, esses valores vão sempre determinar o valor do prémio, que neste caso pode ou não chegar a esses valores. Vai sempre depender qual é que é o salário assegurável e qual é que é a avaliação que a seguradora faz da probabilidade da ocorrência do sinistro. Agora, se os 20% é muito ou pouco, vai sempre depender muito do salário, do tipo de atividade. Nós não dispomos de... Mas lá está, a média pode ser muito falaciosa, porque havendo uma disparidade, como já foi indicado, muito grande de salários, estamos a falar de média, quando comparamos um prémio de sinistro de um salário assegurável de 100 mil euros ou de 100 euros... Não, mas não é... Desculpa entrar aqui, não. As competições que foram aqui referidas não estão seguradas, só há duas que são seguradas, que é a Primeira Liga e a Segunda. As outras não estão incluídas. Sim, mas mesmo dentro dessas competições haverá naturalmente salários distintos. Então não está a pensar nisso. Sra. Deputada, só um pequeno... Mesmo muito rápido. Como temos ainda tempo, sem Sim, abusar, mas sim. Sem abusar. E é para pegar nas palavras da doutora Conceição Aragão, que disse aqui que, obviamente, tem impacto no prémio do seguro. Tendo por base que estávamos a falar de 20%, os tais 20%, consegue fazer uma estimativa, eu também percebo que se a responsabilidade diminui, obviamente o prémio também irá diminuir, isso é fácil de perceber, é de senso comum. Agora, eu queria era que impacto é este? Estamos a falar de 20 para baixar para 5? Estamos a falar de 20 para baixar para 19? Baixou em ambos os exemplos, baixa. De 20 para 5 ou de 20 para 19, baixa em ambos. Agora, eu queria saber se esta alteração que é aqui proposta, se acha que tem um impacto considerável, e considerável, estamos a falar numa diminuição considerável, ou se eventualmente pode baixar, mas não de forma muito relevante. Se puder, obviamente, esclarecer. A doutora Conceição ou outro colega? Eu daria então a palavra à entidade para responder ao Dr. César Henriques, por favor. É assim, o meu colega Diogo já disse o essencial há pouco. Nós efetivamente não nos foi disponibilizado um estudo, uma análise de impacto que nos permita fazer essa quantificação. Mas naturalmente seria necessário um estudo atuarial para conseguir fazer essa quantificação e para conseguir balizar qual é que seria esse impacto e qual é que seria o eventual redução adicional por cada alteração ou por cada redução adicional da limitação que seria estabelecida na lei. Se me permitem só, antes de concluir, e despir um bocadinho o papel de coordenadora, só por causa de simplificar aquilo que eu penso que é a dúvida dos colegas, e que a ASF eventualmente poderá não ter os elementos todos. Eu penso que estamos aqui a misturar duas áreas completamente diferentes, se me permitem, que é, nós temos os sinistros simples e temos os sinistros graves. Aquilo que esta lei pretende enquadrar é aquilo que são todos os sinistros graves, que são aqueles que passam para IPPs. E nós, as companhias de seguros, ao avaliarem o custo do prémio, têm em conta aquilo que são os sinistros simples, que é aquelas indemnizações pagas pelo período em que estão ausentes do campo, falando no caso dos jogadores, e estamos aqui também a avaliar aquilo que são as IPPs futuras daqueles sinistrados de acidentes de trabalho desportistas. Eu penso que há aqui, e aí é difícil nós conseguirmos quantificar, porque nós não sabemos quantos acidentes graves vai decorrer naquele contrato de seguro. Eu penso que será essa a desmistificação daqui do cálculo, mas poderão também
dizer alguma coisa relativamente a isso, só para ficar um bocadinho mais claro aquilo que é a nossa análise aqui depois no âmbito do grupo de trabalho na especialidade. Penso que andará um bocadinho por aqui esta quantificação, que muitas das vezes é difícil, porque nós quando é feito um contrato de seguro, nem a entidades que faz o clube, nem a seguradora sabe quantos acidentes graves eventualmente poderá ter para poder chegar a este valor dos 20%, ou dos 15%, ou dos 30%. Não sei se será esta a questão, mas gostaria também de vos ouvir, só para finalizarmos esta questão. Muito obrigada. Sim, essencialmente vai depender em grande medida dessa estimativa que as seguradoras farão com base em dados históricos e em dados atuariais que farão essa avaliação, mas sim, isso vai ser o que vai determinar em grande medida o risco que é calculado pela seguradora e que vai determinar a tarifação. Muito obrigada. Eu penso que com estas dúvidas esclarecidas, resta-me, enquanto coordenadora, agradecer a disponibilidade à ASF para vir a este grupo de trabalho, agradecer, acima de tudo, aquilo que já foi dito pelos grupos parlamentares, o excelente parecer técnico que nos enviaram, que permite que esta discussão seja muito mais profícua naquilo que é o grupo, a discussão na especialidade. Agradecer também aquilo que foi a vossa explicação aqui no decorrer desta audição. E estamos disponíveis, se entenderem, ainda no decurso, porque ainda vão decorrer mais audições e vamos ter o trabalho na especialidade. Se entenderem enviar mais algum contributo escrito para o grupo de trabalho, estamos aqui disponíveis para analisar e, mais uma vez, agradecer a vossa disponibilidade. Muito obrigada. Bom dia a todos.